voltar um pouquinho e falar de novo. Então, peraí. Agora está gravando. Vamos lá, então. Então, o nosso Excel é composto de células ali, né? E as células, então, recebem endereços ou nomes, né? E esses nomes são compostos pelo quê? Pela letra que nome da nomenclatura para a coluna e pelo número que identifica a linha. Então, a composição desses dois carinhas aqui vão endereçar essa célula, que vai ser chamada de célula 1. Numa célula, eu posso inserir número, texto ou fórmula. Então, eu consigo entrar com milhares de informações diferentes numa célula. Várias opções diferentes de trabalhar com elas, tá? Para navegar entre elas, eu posso usar o meu mouse, tá? Mas eu posso usar também teclado. Então, aqui tem alguns comandos que a gente pode usar para navegar pela nossa planilha. Então, por exemplo, mover para a direita, posso usar seta para a direita. Para a esquerda, seta esquerda. Para cima, seta superior. Para baixo, seta inferior. Eu quero ir para a última coluna da linha atual. Ctrl, seta para a direita. Eu quero ir para a primeira coluna da linha atual. Ctrl, seta para a esquerda. Tá? Então, aqui vai continuar. Então, eu tenho vários recursos de teclado que eu consigo navegar na minha planilha. Inclusive, essa teclinha F5 aqui, ó. A tecla F5 vai abrir essa caixinha para a gente, tá? E aqui eu posso digitar para qual célula eu quero ir. Também é possível fazer assim. É uma edição mais rápida. Lembrando, operadores matemáticos e lógicos. Então, aqui a gente tem os operadores de matemáticos, tá? O sinalzinho, a função dele, somar, subtrair, multiplicação, divisão, porcentagem, igualdade e exponenciação. E aqui a gente tem os de condição. Os de condição a gente não começou a utilizar ainda. É a próxima matéria que a gente vai ver nova, que é a parte de comparação aí. Então, maior que, menor que, diferente, maior igual, menor igual e igual a. Então, a gente tem todos esses operadores, tanto matemáticos como lógicos, que a gente chama, ou relacionais, operadores de condição. Beleza. Quando a gente vai inserir dados numa célula, o que a gente faz? A gente seleciona a célula desejada e digita nela. É só começar a digitar que a célula vai receber a informação que a gente quer entrar, que a gente quer fornecer para ela. A gente pode também, de outro modo, selecionar a célula e vir aqui na barrinha aqui em cima, ó, na barrinha de fórmula que a gente chama, e digitar aqui dentro. Se eu digitar aqui, também vai aparecer aqui. Então, se eu estiver digitando aqui, vai aparecer na célula, qual célula? Na célula selecionada. Como é que eu sei? Ou pelo quadradinho verde, ou pelo nome que está aparecendo aqui no canto da minha tela. Tá? Então, eu consigo observar isso daí. E para editar uma célula depois que eu inseri a informação nela? A célula já está com informação inserida e eu quero alterar a informação que está ali. O que eu tenho que fazer? Eu tenho várias possibilidades. Primeira possibilidade para alterar. Dou um clique duplo, né? Com o botão esquerdo do mouse em cima da célula. Ela vai entrar em edição. Ou vou na célula e aperto a tecla F2. Também vai entrar em edição. Tá? Ou ainda eu posso vir aqui na barrinha de novo e alterar na barrinha. Também funciona. Bom, por exemplo, se eu digitar o número 150 aqui na barrinha e apertar esse botãozinho ou der Enter, ele vai confirmar o valor ali para a gente. Tá? Se eu der ESC, ele vai cancelar o que eu digitei. Vai voltar ao valor antigo ou deixar vazio se fosse vazio antes. Números. Entrei com um número no Excel. Só lembrando que quando a gente fornece número de uma célula, a gente não pode fornecer, por exemplo, o nosso R-cifrão, né? A gente não pode colocar o R-cifrão lá. Porque se a gente colocar o R-cifrão, esse número passa a não ser número mais, passa a ser texto. Passa a ser uma informação que a gente chama de alfanumérica. Tem letras e números. Mas como é que eu ponho esse cifrão no valor, por exemplo, que eu quero para moeda? Através do nosso bloquinho do menu lá de formatação de números. Eu quero botar cifrão? Vem aqui, escolha entre contábil e moeda. Tanto faz. Vai botar o cifrãozinho lá. Eu posso configurar com porcentagem. Eu posso colocar o ponto de milhar, por exemplo. O ponto de milhar é outra coisa que a gente não digita. É uma máscara que o Excel põe. Eu tenho que formatar ela. Eu posso diminuir casa decimal. Eu posso aumentar a casa decimal. Tá? Então, quando eu vou entrar com um número, a única coisa que eu digito é um número
E se eu precisar informar decimais, eu digito a vírgula. Só. Mais nada. Tá? Bom, aqui tem mais edição de número. Então eu posso, ó. Se eu abrir essa caixinha aqui que está o geral, vou abrir esse monte de opção de formatação de número aqui, ó. Tá? Que eu posso escolher. Ainda, se eu clicar nesse botãozinho aqui no cantinho, ó, vai me abrir essa configuração mais avançada de formatação aqui, ó. Tá? Inclusive, eu posso definir tipos personalizados do jeito que eu quero. Tá? Eu consigo definir os meus tipos de dados. Isso aqui é um exercício de sala de aula, vou deixar quieto isso aqui. Aqui, entrada de dados. Vamos entrar com fórmulas simples. O que são fórmulas simples, moçada? São fórmulas aonde a gente não vai usar funções do Excel. Tá bom? A gente vai trabalhar apenas com os operadores matemáticos. Então, a utilização de fórmulas e funções é a grande vantagem que a gente encontra em planilhas de cálculos. Toda entrada de dados, que seja uma fórmula ou uma função, deve obrigatoriamente começar com o símbolo de igual. Né? Então, uma fórmula, igual está aqui, ó, igual B2 mais C2, começa sempre com uma sinal de igual, sempre. Então, por exemplo, aqui, eu tenho lá uma planilhinha aqui de produtos e as vendas de janeiro, fevereiro e o total. Então, vendeu o mouse e disquete lá, é uma certa quantidade de valor ali. E eu quero descobrir o total disso daqui. Como é que eu posso fazer para fazer a adição aqui no total de mouse, por exemplo? Eu posso somar ali, ó, igual B2C2, digitando aqui dentro da célula D, e vou ter a minha resposta em relação à fórmula, tá bom? Mas nunca se deve colocar a fórmula dessa forma que está aqui, ó, igual 300 mais 500. Por quê? Porque esses valores de venda podem ser alterados. E se eu fixar a fórmula com valores fixos, a fórmula que está aqui, o resultado da fórmula, não vai se atualizar, o que não é legal. Então, eu quero que quando eu digitar uma fórmula no Excel, essa fórmula, sempre que o valor de origem dela for alterado, o resultado da minha fórmula se atualize. Então, é sempre usando referências, ó, B2, C2, somando. E não usar o 300 e o 500. Nunca. Outro exemplo, para subtração, igual B2 menos C2, subtração. Multiplicação, B2 vezes C2, tranquilo, sem novidade para vocês. Divisão, A2 barra B2 vai dividir um pelo outro, vai dividir 25.000 por 15. Potência, elevado, né? Então, aqui, 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. É o símbolo de circunflexo aqui que faz essa operação, tá? Precedência de operadores. Aqui no slide cortou, não cortou não. Qual a precedência, moçada? Então, primeiro, o que o Excel resolve primeiro? Assim como na matemática, a primeira operação que é resolvida numa fórmula é sempre raiz, não importa se é quadrada, se é cúbica, não importa qual. Raiz e potência. Sempre. Primeiro resolve isso. Segunda operação que é resolvido, multiplicação e divisão. E a terceira operação que é resolvida, adição e subtração. Tá? Se por acaso, numa mesma operação, eu tiver várias contas de multiplicação, por exemplo, do mesmo nível, a que vai ser resolvida é a que estiver mais à esquerda da minha fórmula. Tá? Então, se tiver várias operações iguais numa mesma fórmula, a que vai ser resolvida primeiro é a que está mais à esquerda. Só vale essa regra da esquerda quando eu tiver operações iguais no mesmo nível da fórmula, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, igual 10 mais 5 vezes 2. O que eu resolvo primeiro? 5 vezes 2, depois eu somo 10. Aqui, como é que eu resolvo aqui agora? Como eu usei parênteses agora, o parênteses reforça a necessidade daquela fórmula ser resolvida primeiro o parênteses, para depois estiver fora do parênteses. Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou resolver aqui 10 mais 5, que vira 15, né? E depois eu multiplico por 2, que gera o resultado de 30. Vejam, então, o entendimento disso daqui, moçada, altera o resultado final da fórmula. A gente tem que ficar esperto com isso, tá? Mais exemplos, ó. Olha essa fórmula aqui, ó. 80 menos 2 vezes 4 menos 10 mais 40 mais 10 dividido por 2. Então, como é que vai resolver isso daqui? Primeiro parênteses mais interno.
Qual que é o mais interno? Esse cara aqui, ó. Então, dentro do parênteses, eu tenho uma soma e uma divisão. A divisão, então, resolvo primeiro. 10 dividido por 2, depois somo com 40. Aí depois eu resolvo um parênteses externo, né? Então, 10 dividido por 2 dá 5, mais 40, 45, mais 10, 55. Bom, aí eu vou no outro parênteses. 80 menos 2, 78. Depois eu vou multiplicar por 4, 78 por 4, e subtrair por 55, para dar o resultado. Então, eu tenho que observar a minha equação, como é que ela foi montada. Imagina vocês lá no trabalho de vocês, o patrão pede fazer um cálculo no Excel lá, e vocês fazem a fórmula errada e geram o resultado errado para ele. Aí ferrou. Então, tem que prestar muita atenção com fórmulas, tá? E o contexto aqui de precedente de operadores é muito importante nesse quesito aí. Outro exemplo, 10 vezes 4 dividido por 2, menos 2 vezes 3. Então, eu resolvo primeiro o parênteses, depois eu resolvo a multiplicação, porque está primeiro, depois a divisão. Endereço absoluto e relativo. Bom, o que é endereço absoluto e relativo? Lembra daquele esqueminha de travar a célula que a gente falou lá antes da parada das aulas? Então, é exatamente isso, ó. Os endereços das minhas fórmulas, quando eu dito uma fórmula, tipo igual a 1B1 mais C1, são sempre relativos. Por que relativos? Porque se eu pegar essa fórmula que está aqui dentro, copiar ela e colar para cá, colar para cá, colar para cá, automaticamente ela vai alterando de acordo com a posição que eu colo. Então, o que era A1 aqui virou A2 aqui, virou A3 aqui, virou A4 aqui. O que era B1 aqui virou B2, B3, B4. O que era C1 virou C2, C3 e C4. Então, conforme eu copiei e desloquei linhas para baixo, ela foi adicionando números porque eu desloquei na sequência de linha. Eu desloquei na sequência de linha. Né? Então, ele foi adicionando linhas aqui e foi alterando os endereços da minha fórmula. Então, são endereços relativos. Agora, eu também possuo endereços absolutos, que eu quero obrigatoriamente que a planilha respeite esses endereços. Então, eu tenho que informar para ela que eu quero que aquele endereço que eu digitei, mesmo se eu copiar e colar essa fórmula, eu não quero que esse endereço se altere. Eu quero que ele fique travado, que ele fique fixo para mim. Como é que eu faço isso? Eu faço isso através do símbolo de cifrão. Então, se eu colocar agora essa fórmula aqui, ó, B5 vezes cifrão B, cifrão 2, eu disse para o Excel assim, ó, a célula B2, que é essa cotação do dólar aqui, ó, não pode se alterar. Ela não é um endereço relativo. Ela é um endereço absoluto, ela é fixa. Eu fixei o endereço. Então, se eu copiar esse valor para baixo aqui, o B5 vai atualizar para B6, mas o B2 vai continuar B2. Se eu copiar para baixo de novo, o B5 vai virar B7, mas o B2 continua B2, porque eu não quero perder a referência daqui, ó, da cotação do dólar, nesse caso, essa fórmula dessa planilha aqui, tá? Aqui outro exemplo, ó, é o mesmo exemplo mostrando o resultado. Então, não altera. Funções. Então, saindo dos cálculos básicos, vamos para as funções agora. Funções. Em funções, toda função tem uma sintaxe básica, tá bom? Então, funções possuem argumentos. Argumentos ou parâmetros. Quantos argumentos? Depende da função, tá? Cada função tem sua característica. Mas eu posso ter N argumentos, tá? Depende da função, eu posso ter N argumentos. E cada um desses argumentos aqui, ó, são separados sempre pelo símbolo de ponto e vírgula. Então, eu entrei com um parâmetro para a função, ponto e vírgula, entrei com outro, ponto e vírgula, entrei com outro, ponto e vírgula, e assim vai. E esses argumentos podem ser obrigatórios ou opcionais, dependendo da função que eu estou utilizando. A ordem dos argumentos tem que ser sempre respeitada de acordo com a função que você utilizará. E quais são os tipos de argumentos que a gente encontra na função? Valor constante, endereço de célula, faixa de células, texto, outras funções dentro de funções, tá? Acontece. Então, toda função tem essa sintaxe básica, função e argumentos. Beleza. Então, a gente falou que uma função pode receber uma faixa de célula, por exemplo. O que é uma faixa de célula? Uma faixa de célula
é eu selecionar um conjunto de células, tá? Representando esse conjunto através do endereço B2, dois pontos, F4. Então, começa na B2 e vai até na minha célula F4. Então, toda a faixa de célula que eu for trabalhar, sempre que eu usar a faixa de célula, ela sempre vai ser definida e caracterizada por esses dois pontos aqui no meio. Ó. Então, quando eu vejo esses dois pontinhos aqui, um B2, um endereço de célula, dois pontinhos, outro endereço de célula, eu já sei bater no olho que é uma faixa de célula, que representa um conjunto de células na minha planilha. Então, só diferenciando, ó, o argumento de uma função, a gente usa ponto e vírgula. Na faixa de célula, a gente usa dois pontos. Não pode confundir os dois. Agora, as funções que a gente trabalhou na sala de aula aí, ó. Função soma. Tá? Função soma. A função soma realiza, então, a soma de uma ou mais células. Tá? Então, a função tem por sintaxe o quê? Ó? Igual, soma, faixa de células, ponto e vírgula, faixa de células, ponto e vírgula, e pode sair estender-se com um monte de faixa de célula diferente. Tá? Então, ela me permite colocar ali um monte de faixa de células, um monte de células individuais, ou faixa de células e células individuais. Ela me permite N configurações diferentes para realizar uma soma para a gente. O que não pode, por exemplo, eu vou assim, ó, faixa de célula, uma célula mais, outra célula mais, outra célula mais. O símbolo de mais não faz parte da sintaxe da função soma. Não faz parte. Tá? Não tem mais. Funciona se eu botar o mais aqui no meio? Vai até funcionar. Só que o Excel, só que a sintaxe não está correta. Tá? Então, não criem esse vício. Por quê? Porque numa prova futuramente, num concurso vocês vão prestar, uma coisa assim, se você digitar essas fórmulas com maisinho no meio, vocês vão se confundir e vão errar as questões. Então, a gente tem que seguir o quê? A sintaxe padrão das fórmulas. Bom, vamos ver duas utilizações da função soma, então. Para somar uma faixa de célula, né, de B2 a B5, tá? E a gente quer saber o resultado da soma disso daqui. Então, igual soma B2 igual a B5, e eu vou obter o resultado. Lembrando, como que eu digito isso mesmo? Vou até abrir o Excel aqui, peraí. B2 a B5, como é que eu digito isso aqui, então? Igual soma, posso ter duas formas. Pode estar igual soma parênteses, marco aqui, e depois eu faço o quê? Ele vai marcando as células e vai dar o endereço para mim. Tá? Ou então eu vou fazer com o teclado. Igual soma, parênteses B2, dois pontinhos. Somo com a setinha e vou lá e pego as fórmulas. Como eu tinha aprendido em sala de aula, tá? Além de uma somatória simples como essa, que a gente está vendo aqui, uma faixa de células única, perceba que eu não usei mais em lugar nenhum, né? Eu passei uma faixa de células. Eu posso ter uma situação dessa, que é a figura de baixo. Eu posso querer somar essa faixa e essa célula perdida aqui embaixo. Tá? Aí eu estou usando mais de um argumento. Então, o primeiro argumento que eu formei para a função soma foi B2 até B5, um argumento. Ponto e vírgula, peguei o A8, que está aqui embaixo. Segundo argumento. Ponto e vírgula de novo, D2, D4, terceiro argumento. Então, ele vai realizar essa soma, vai pegar esse valor e vai realizar essa soma. E depois vai somar o resultado de cada um deles. Tá? Então, ele vai fazer uma soma com múltiplos argumentos. Poderia ter mais aqui? Poderia ter mais. Então, eu posso colocar vários bloquinhos de somatório para fazer isso daí. Tá? Média. A função média retorna para a gente o quê? A média aritmética, né, de uma faixa de números. Média aritmética, moçada. Cuidado, tá? Função média tem dois cuidados na hora de digitar e usar ela. Ó. Primeiro, ela tem acento. Se eu digitar sem acento, não vai achar. E eu tenho no Excel vários outros tipos de média. Né? Eu tenho média ponderada, eu tenho mediana, eu tenho um monte de fórmulas diferentes. Então, a função média é exatamente para o quê? Média aritmética, só para isso. O que é uma média aritmética? É o somar todos os elementos
e dividir pelo número de elementos que eu somei. Então, se eu somar 100 com 100, 200, 250, somar todos eles, vou dividir por quanto? Por 4, porque eu somei 4 elementos, média aritmética. Então, a sintaxe da média é igualzinha à sintaxe da nossa formulazinha lá, soma. Então, igual a média, e informa a faixa de célula. Ou então, ainda eu posso usar a média com vários argumentos também. Média B2, B5, ponto e vírgula, A8, ponto e vírgula, D2, D4. Ela vai fazer a soma disso com isso, contar o número de elementos que somou e dividir. Tá? Então, ela faz essa conta para a gente também com múltiplas faixas de célula. Também funciona. Função máxima. Função máxima é uma função bem simplesinha, tá? Então, ela é o quê? Igual ao máximo, que tem acento, tem que se observar, e eu informo uma faixa de célula para ela. O que ela vai me trazer? Ela vai me trazer apenas, somente, o maior elemento dessa faixa de células. Sempre, sem configuração nenhuma, tá? Só traz o maior elemento. Se eu colocar, por exemplo, aqui em cima, ó, vamos supor que eu boto B2, B6, ponto e vírgula, D2, D6, ponto e vírgula, E2, E6, ponto e vírgula, F2, F6, vários argumentos diferentes, com vários, em cada argumento, uma faixa de célula diferente. Ele vai comparar todas e vai achar o maior elemento, tá bom? Sempre. Também é possível fazer isso. Mas, basicamente, é uma função muito básica, ela só faz o quê? Acha o maior valor num bloquinho de células. Só isso que ela faz, mais nada. Sem truque, sem nada. Mínimo, mesma coisa. O mínimo também tem acento e eu passo a faixa de célula para ele e ele vai me informar automaticamente o quê? O menor valor que eu tiver nessa faixa de célula. Também, somente, sempre o menor valor. Só. Então, o máximo e o mínimo só trabalha com uma resposta única. Ou, no máximo, o maior valor, ou no mínimo, o menor valor. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a gente vai entrar nas funções maior e menor. A função maior e menor já muda um pouco aí. A função maior e menor, a gente vai ter o coeficiente K, né? Que aparece na sintaxe da fórmula no Excel. O que esse cara informa para a gente? Ó? Então, na sintaxe da fórmula maior, da função maior, igual ao maior, faixa de células, ponto e vírgula, que é um outro argumento, coeficiente K. Então, por exemplo, se eu quero usar o maior, o comando maior, para achar o maior valor de uma faixa de células, né? Eu informo o coeficiente com que valor? 1. Então, se eu quero B2, B6 e informar o segundo argumento como 1, ele vai buscar o primeiro, a primeira posição de ordem decrescente dessa lista aqui, que seria 250. Tá? Ele vai responder com o maior valor para a gente. Se, por acaso, no outro exemplo, eu fizer a mesma faixa de célula, mas agora informar o coeficiente 3, ele vai pegar de cima para baixo, do maior para o menor, e vai me achar o terceiro elemento em importância. Então, seria o quê? 100 a resposta, tá? Então, a função maior, ela é mais configurável, tá? Ela permite uma configuração maior por parte do usuário da planilha. Assim como a função menor. A função menor também possui coeficiente K e é o mesmo processo. Informa a faixa de célula e a posição que eu quero. Informa a faixa de célula e a posição que eu quero. Então, nesse caso aqui, a posição 1 refere-se ao quê? Ao valor 25. A posição 3 refere-se ao valor 100. Tá? Então, ele vai trazer do menor para o maior, a posição 1. Ou do menor para o maior, a posição 3. Então, isso nos dá o quê? Mais flexibilidade de trabalho do que usar a função mínimo e a função máximo, que são mais travadas. Aqui eu consigo o quê? Uma melhor configuração de como essas funções vão ser executadas, tá? Agora a gente vai entrar nas funções de contagem. A gente aprendeu também contar. Contar elementos. Bom, o primeiro que a gente aprendeu foi o continuum, tá? O continuum, ele só conta valores numéricos. Só isso, só número. Se tiver letra, ele vai ignorar. Se tiver espaço, ele vai ignorar. Se tiver vazia a célula, ele vai ignorar. Ele só vai contar número. O continuum, tem que prestar atenção que o num do continuum tem acento. Igual está aqui na imagem, ó. Ele tem acento. Então, é igual, conte, pontinho, num, com acento. Passei a faixa de célula para ele, que é essa faixona grandona aqui, ele vai contar. Nesse caso aqui, ele contaria o quê? O 30, o 10, o 5
o 1, o 40, o 50, o 60, o 90, o 3 e o 90. Ele ignoraria a célula A5, porque está vazia, e ignoraria também a célula A3, porque é texto, é informação alfanumérica. Ele não conta informação alfanumérica. Ele só conta o quê? Apenas informações numéricas, tá? Então, esse é o continuum. Contar vazio. Então, outra função de contagem, que a gente trabalhou em sala de aula também, tá? Essa função aqui, ao contrário da outra, ela vai ignorar tudo o que não for vazio, tá? Ele vai contar apenas o que é vazio. Então, contar igual contar ponto vazio, passo a faixa de células, e no caso ele vai responder 1 para mim. Por quê? A única célula que está vazia nessa lista aqui, essa faixa de células, é a célula A5. Vai retornar o valor de 1 para a gente, porque é a contagem de células vazias. Contar valores. Contar valores é diferente de continuum, né? O continuum contava somente números. O contar valores, diferentemente do continuum, conta todas as células que não estejam vazias. Então, ela só vai ignorar para a gente as células vazias, somente vazias. Então, nesse caso aqui, ela vai contar todas as células aqui, ignorando quem? Apenas a A5. Tá? Então, ele vai retornar o valor de 12, porque tem 12 células preenchidas. Então, não interessa para ela se é valor texto ou número. Ela vai contar tudo, tá bom? Ela vai contar todas as células. Então, nós temos aqui 3 funções de contagem, que a gente aprendeu também. Agora, as funções de data, que a gente aprendeu também. Função agora. A função agora nos traz a data e a hora atual, tá? A data e a hora atual. Então, essa função agora, o que ela faz? Quando você cria a função agora na tua planilha, salvou, deu um enter lá, tal, ele exibiu a data e a hora atual. Você salvou, fechou a planilha, abriu daqui uma semana, essa data e a hora atual, a hora que abrir a planilha, ela vai atualizar para a data e a hora atual do dia que você está abrindo a planilha. Então, ela está sempre atualizada. Então, sempre que você abrir a planilha, o agora vai atualizar a data que está aparecendo aqui. Sempre, tá bom? Função ano. Função ano também é uma sintaxe muito simples. Então, para a função ano, eu passo uma data para ela e ela vai extrair dessa data apenas a informação do ano, né? Então, se eu passar igual ao ano A1, minha célula 1 tem a data 8 de 5 de 2020, ela vai extrair a informação 2020 daqui e vai retornar para a gente. Só isso que ela serve. Função mês. Mesmo esquema da função ano. Né? A função mês tem acento no mês, passo a célula que tem a data e ele vai extrair para a gente o mês corrente daquela data. Função dia, mesmo processo, extrai o dia. Função dia da semana. Se eu passar a função dia, ponto, da, ponto, semana, e passar a célula que está a data, ele vai me tornar um número. Vai me tornar 1 se for domingo, 2 se for segunda, 3 se for terça, 4 se for quarta, 5 se for quinta, 6 se for sexta e 7 se for sábado, tá? Então ele me retorna o dia da semana por números. Tem como eu converter para dia aqui? Tem. Na próxima aula, que a gente começar a matéria nova, a gente vai aprender como decidir que dia que é. E nós vamos aprender como colocar isso em dias, tá bom? A gente consegue aprender isso assim. Beleza. Função data. Função data é o quê? É eu pegar 3 informações referente a ano, mês e dia e gerar um valor de data. Então, 3 valores numéricos e eu vou gerar a partir deles um valor de data. Então, aqui vai gerar o quê? Eu passo o ano primeiro, eu passo o mês depois eu passo o dia. Isso aqui vai me gerar uma resposta disso aqui, ó, 8 de 5 de 2020, nessa célula. Então, ela faz o quê? Ela vai juntar valores numéricos e transformar isso em datas. É para trabalhar com datas. Bom, da revisão que a gente tinha para falar, moçada, é isso daí. Foram os comandos que a gente aprendeu até agora, tá? Foram comandos de soma e média, comandos de maior e menor, comandos de contagem e alguns comandinhos para trabalhar com datas, tá? Alguém tem alguma pergunta dessa parte?
Qualquer pergunta, pode perguntar. Ninguém? Tudo tranquilo? Beleza, então. Então agora eu vou explicar o trabalhinho para vocês, tá? Ou não, deixa eu ver como fazer. Eu vou abrir o Excel aqui para vocês. Vou parar de compartilhar um pouquinho. Eu vou compartilhar a tela 2 inteira. Então, vamos lembrar aqui o Excel na prática. Então, aproveitando fazer a revisãozinha, vamos dar uma geral maior aqui. Bom, é 8 horas agora, basicamente. Então, vamos lembrar aqui. Ó, vou aumentar o zoom. Tá? Então, vamos lembrar das funções, por exemplo. Ó, produto 1, mais prático. Produto 2, produto 3, produto 4. Eu quero achar a soma, né? Então, vou botar um valor aqui, 100, 150, 250. Então, eu quero somar. Igual, soma. Opa, soma, abre parênteses. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso vir com o mouse, selecionar tudo aqui e fechar parênteses. Funciona. Eu posso fazer de outra forma também. Digitar igual soma. Vem com a setinha para cima, ó. Seta para cima, seta para cima, seta para cima e seta para cima. Aperto 2 pontos e venho seta para baixo. Seta para baixo, seta para baixo, seta para baixo. Selecionei, fecha. Também funciona. Uma outra faixa de célula aqui, ó. 250, 300 e uma aqui, ó. 400. Eu quero somar isso aqui. E aqui no meio tem algumas letras que eu não quero somar. E aqui, tem um número aqui, ó. Esse cara aqui eu não quero somar. Vou até grifar aí. Eu não quero somar esse. Eu só quero somar esse daqui e esse daqui. Então eu não posso selecionar tudo assim para somar, tá? Porque esse também impede. Então eu vou fazer então igual soma, abre parênteses, setinha para cima, 2 pontos. Setinha para baixo, marquei a primeira faixa. Então o primeiro argumento é a faixa de B2 a B5. Ponto e vírgula. Vou informar o segundo argumento para a minha fórmula. Vou lá com a minha setinha de novo, 2 pontos, setinha outra vez, marquei o que eu quero, ponto e vírgula. Marquei o segundo argumento. Vou para o terceiro, que é o terceiro valor que eu quero somar. Vou com a setinha novamente. E achei ele, não, uma faixa, um valor único. Então eu faço o quê? Fecho parênteses. Eu tenho a fórmula montada e a hora que eu der Enter, ele vai fazer a soma para a gente. A função média. A função média é o mesmo esquema. Média igual média. Vamos ver a média disso aqui então. Então, ó, primeira faixa é essa daqui, com a seta, ponto e vírgula. Segunda faixa que eu quero é essa daqui, ponto e vírgula. E o terceiro valor que eu quero está aqui. Então, fecha parênteses, achou a média deles. Muito bom. Vamos agora ver maior e menor. Então, 100, 10, 15, 25, ABC, XYZ. Aumentar o zoom. Opa, muito. Aí tá bom. Bom, então vamos achar o maior e o menor. Com a função máximo, primeiro, depois com a função mínimo. Então, como é que eu faço? Igual, máximo tem acento, abro parênteses. Para a direita aí no caso, peguei a primeira célula. Desço com minha seta, ou seleciono com o mouse, fecho parênteses, maior valor, 150. O valor mínimo, igual, mínimo, abro parênteses, seleciono a primeira, 2 pontos, e seleciono até a última. Fecho ali. Enter. 10 é a menor. Com a função maior e menor.
Então, lembrando que a função maior tem o coeficiente K. Então, igual, maior. Primeiro argumento, a faixa de células. Pega a faixa. Ponto e vírgula. Eu quero o maior número? Quero. Argumento 1. Fechei. Maior valor. Igual, menor. Pego a faixa de célula de novo. 2 pontinhos. Fechei, peguei a faixa. Ponto e vírgula. Eu quero o menor número? Coeficiente 1. Olha lá. Aí eu quero o segundo maior e o segundo menor. Ah, como é que eu faço isso? Igual, maior, marca minha faixinha de células ali, novamente, ponto e vírgula, e agora eu formo o coeficiente 2. É a segunda posição do segundo maior número, que vai ser o 100. E aqui, no caso, o menor, mesmo processo. Vamos lá, marca a faixa de célula, ponto e vírgula, 2. A gente achou o segundo menor número, que é 15. Tá? Então, isso aqui é maior e menor. Agora, nós vamos trabalhar com os contar. Então, primeiro vamos contar os números. Então, vamos usar o... Eu quero contar somente números. Quantos números tem ali? Então, vou usar o continuo. Igual, conte.num, num tem acento no U, abro parênteses. Vou ali e marco ó, do A1 até o A11, que é a minha faixa de célula que eu quero verificar. Marquei ela, dei Enter, contou 5, né? Tem quantos números na faixa de célula aqui? 5, 10, 20, 30, 40, 50. Beleza. Eu quero contar vazios. Células que estejam vazias. Então, igual, contar ponto vazio, abro parênteses, seleciono, fecho parênteses e dou Enter. Tem quantas posições vazias ali? 3. A célula 1, a célula 3 e a célula 6. Então, tem 3 posições vazias, tá certo? E eu quero contar valores. Valores, lembrando, é valores gerais. Não importa se é número ou se é letra. Então, igual, contar, valores, abro parênteses, vou lá, marco a minha faixa de célula novamente. Então, são 5 números e 3 células com dados de texto. Então, são 8 células preenchidas ali. Joia? Vamos ver as de data também agora. A data atual, igual agora, a gente recebe a data atual de hoje. Se eu quero descobrir o mês, o ano, o mês e o dia. Então, igual ano, busco lá na célula e retorno a 2020. Igual mês com acento, seleciono a minha data, 5. O dia, seleciono lá a data. Opa, não pegou? 8. Pronto, pegou. E o dia tá ali. Ah, o dia da semana. Igual dia, semana. Então, igual dia, ponto, da, ponto, semana, abro parênteses, seleciono a data. O dia 6. Dia 6 é uma sexta-feira, que é hoje. Ah, eu quero montar uma data de volta. Eu quero remontar a data. Igual, data. Então, eu pego o primeiro ano, ponto e vírgula. Depois eu vou lá e pego o mês, ponto e vírgula. Depois eu pego o dia. Retorno uma nova data. Tá? Então, isso aqui, pessoal, que a gente fez agora, é basicamente tudo que a gente viu entre fevereiro e março, né? Referente a planilhas de cálculo, tá? Então, até dia 17 de março ali, nós trabalhamos essas funções aqui com vocês. Então, vou parar a gravação agora. Ah, não, vamos fazer o seguinte, antes de parar a gravação. Vou explicar já o trabalhinho para vocês, ó.
O que é o trabalho, moçada? Ó, trabalhinho gravado em vídeo aí, para vocês terem como tirar dúvida depois assistindo o vídeo. Se eu resolver essa planilha para mim aí, tá? Essa planilha que está aparecendo para vocês, tudo que está em amarelo é cálculo, são fórmulas, tá bom? Então vocês vão ter que resolver isso daí. Bom, então aqui eu tenho o quê? Uma planilha de controle de nota. Então os alunos aqui tiveram o quê? 3 trabalhos para fazer, cada trabalho valia 1 ponto. Eles tinham 2 avaliações, cada uma valia 7 pontos, tá? Aí a planilha achou o quê? Achou a média das avaliações, a média dos dois aqui, ó. Então, o cara tirou 4, tirou 7. Qual foi a média dele? 5,5. Tá? Então, nota 4, nota 7. Média da avaliação, 5,5. Qual que é a média geral dele? 8,5. Por que 8,5? Porque 5,5 mais os pontos de trabalho, 8,5. O de baixo. Nota 5, nota 3, 8. Média, 4. Média geral, 7. Por quê? 4 mais 1, mais 1, mais 1, 7. Ok? Aí vocês vão fazer aqui tudinho. Esse número de baixo aqui, ó, é a média de cada coluna. Simples assim, média. Tá? Essa aqui é a média também. Aqui eu quero a maior média. Qual foi a média maior, do melhor aluno? E a média do pior aluno. A parte de presença. Então, informou-se aqui que foram 200 aulas no ano, ou no semestre. Esse cara faltou 10. Então, eu tenho 190 presenças. Qual foi o percentual de presença dele? 95%. Tá? Então, eu tenho que descobrir quantas presenças foram, a partir do número de aulas e das faltas, e qual que é o percentual de presença dele. É basicamente isso que você tem que fazer. É bem facinho a planilha, não tem nada demais. No próximo slide, ó, ele explica ó, qual que é a fórmula. Na coluna média de avaliação, fazer média aritmética da coluna E e coluna F. Coluna média, somatório da média de avaliação mais as colunas do trabalho, 1, 2 e 3. Coluna de presença, subtração da coluna número de aulas pelas faltas. Porcentagem de presença, calcular porcentagem de presença nas aulas de cada aluno. Eu marquei para entregar dia 15, mas eu vou deixar para vocês até dia 22, tá bom? Então isso aqui tá errado aqui, ó. Eu não alterei aqui. Então a entrega para vocês é até dia 22, vocês têm 15 dias. Inclusive semana que vem. Se tiver alguma dúvida, a gente tira a dúvida, tá? De como fazer, entender que forma tem que fazer. Eu não vou falar que fórmula que é trabalho, mas eu vou dar dica. Eu posso até explicar, falar de novo da planilha e beleza. Não tem problema não. Vou parar a gravação, sabe?